de alegria, de fé, né? E principalmente, gente, que é o que permeia tudo, é a educação. Isso mesmo. E educação puxa para onde? Literatura, leitura, livros, né? Por isso agora a gente vai falar disso também, tá? Por isso nós vamos conversar aqui com quem entende de assunto. Dá licença, vou sentar aqui, porque ao vivo é assim mesmo. É a doutora Raimunda Alves Melo. Gente, ela veio aqui, ela estava me contando ainda há pouco nos bastidores, conversar com a Vanusa, sobre um projeto que ela tinha, que é o Piauí em Poesia. O nome já está dizendo, né? A poesia correndo solta por esse mundão todo. Nós vamos rememorar um pouquinho daqui a pouco, mas ela está com novidade. Então, eu vou dar primeiro um bom dia para ela, que já está ali abraçadinha com os livros, né? Bom dia, professora. Dia. É sempre bom tê-la aqui. Bom dia, Edna. Tudo bem? Muito obrigada. Bem. Bom, falar de educação é sempre muito bom, conversar com professores é sempre muito bom e com escritores melhor ainda. A gente aprende sempre e viaja, né? Sim. Me conta um pouquinho da sua história para aqueles que não conheceram a doutora em educação e escritora Raimunda, para que você possa saber como ela chegou até aqui. Dá para você resumir um pouquinho? Porque a trajetória é bonita e longa. Bem rápido, né? Então, meu nome é Raimunda Alves Melo, né? Eu nasci no município de Castelo do Piauí, onde comecei a minha vida como professora, desde os 16 anos de idade, como professora de escola do campo, né? E trabalhei um bom tempo em Castelo, primeiro como professora do ensino médio e professora da educação infantil das escolas públicas municipais. E com o passar do tempo, eu fiz o meu mestrado, fiz a licenciatura, né, 2 licenciaturas, e fiz o mestrado em educação no ano de 2013, terminei em 2014, em 2015 eu fiz o concurso da Universidade Federal do Piauí, em 2018 concluí o doutorado, e sempre me dedicando à pesquisa e também um pouco essa questão da literatura, mas inicialmente sem uma preocupação de sistematizar isso e de publicar, né? Primeiro trabalho assim direcionado para esse público infanto-juvenil, o projeto Piauí em Poesia, desenvolvido em parceria com outra colega de trabalho, que é a professora doutora Antônia Dalva França Carvalho, foi publicado no ano passado e teve um retorno muito positivo. Hoje é a política pública de leitura de 10 municípios no estado do Piauí. Nossa. E é um projeto que continua, né? Porque sempre é muito pertinente oportunizar as crianças e os adolescentes ter acesso ao conhecimento sobre a história, a geografia e a cultura do Piauí. E em poesia, com ricas ilustrações, dispensa comentários, né? Pois é, eu fiquei aqui encantada com a história da doutora e escritora Raimunda Alves, porque você prefere que chame Raimunda Alves Melo? Deixa eu ver como é que você assina. Raimundinha Melo. Ai, tá que ótimo. Legal, Raimundinha Melo. Pronto. Assim que eu sou conhecida. A gente aqui gosta de ter bem intimidade com os nossos entrevistados, mas até onde eles deixam, né? Então, Raimundinha Melo, vou chamar. Melo, tá ótimo. Pois pronto. Professora, mas eu vejo que é muito interessante, diferente, contar a história, principalmente voltada para as crianças em forma de poesia, né? E como foi a aceitação e o retorno, já que vocês estão esse tempo todo aí pelo Piauí, antes da gente entrar no projeto novo? Então, foi um retorno muito positivo, né? Porque inicialmente, nós pensamos o projeto Piauí em Poesia como um contraponto à atual política curricular, né, proposta pelo Ministério da Educação, que tem como foco a Base Nacional Comum Curricular, e embora ela tenha uma relevância, ela seja relevante para a formação das crianças e dos adolescentes, mas ela acaba focando apenas nos conhecimentos escolares universais. E aí o conhecimento local e regional fica muito negligenciado. Então o projeto surgiu para fazer esse contraponto. Vamos trabalhar o Piauí, porque para amar mais o Piauí, um aspecto importante é conhecer. Além do mais, nossas crianças, elas moram aqui, vivem aqui, elas têm direito de conhecer isso. Exato. Então nós pensamos não apenas num livro de literatura infantil, nós pensamos num projeto. E o projeto envolve o livro, e envolve também várias oficinas para trabalhar também essa literatura por meio da educação literária, oficinas interdisciplinares para trabalhar isso de forma lúdica.
E aí os municípios, eles fazem adesão ao projeto, além do lançamento do livro, com a formação dos professores, as crianças têm acesso à questão do livro de literatura e participam das oficinas literárias. Esses que você está abraçando aí são os livros utilizados? Ela abraça ali, minha querida. Não é só para fazer a propaganda, não. Ela tá ali com o maior carinho, ó. Eu gosto, sabe? E eu ganhei já aqui, estou toda boba. Macaco Caco, esposa. E Raposa Rosa, Bela Liz e o Peixe, Bar da Luz. E eu estava mostrando para vocês, porque é o que eu amo fazer, e o Ed mostrou aí, o Amizade de Verdade. A gente vai mostrar um pouquinho e deixar você com água na boca para você ler esse livro, mas você pode já dar um spoilerzinho do que é o Amizade de Verdade? A Amizade de Verdade é muito interessante, eu acho que é algo também muito presente na cultura do piauiense, porque algo que nos marca bastante é o acolhimento. Nós nos preocupamos muito em acolher as pessoas, principalmente as visitas. Isso. Mas às vezes tem algumas visitas que não são necessariamente uma amizade de verdade, né? É verdade. E aí a Coelha Joaquina se preocupa tanto em receber a sua amiga lá da capital, que era a prima Josefine, não é? Que era cheia de frescura. Ela se preocupou tanto em dar tanto e se doar tanto, que ela acabou esquecendo que a amizade verdadeira dela era da Coelha Marta. Então deixou a Coelha Marta para lá. Mas no final toda história tem uma lição. Isso, né? Uma mensagem. Ela começa a perceber quem são realmente as pessoas que merecem os melhores lugares na nossa casa, na nossa vida e nos nossos corações. Essa mensagem é muito importante, né? Porque a gente vive cercado de tanta gente. A minha mãe, dona Sábia Marília Valdenora, que eu aproveito para mandar um beijo e desejar muita saúde, ela costumava me dizer assim, eu chegava e falava, mãe, porque é minha amiga, porque meu amigo. Aí ela disse, Edna, nem todo mundo é seu amigo e sua amiga. Tem aquele coleguinha da escola, o coleguinha que sai com você, a priminha, mas a sua amiga agora sou eu, sua mãe. Você ainda vai fazer amigos, mas você vai contar nos dedos. E é verdade, né? Bom, dito isso, um pouquinho da trajetória, o primeiro projeto, nós estamos agora com o segundo projeto, né, professora? Que é o Me Conta um Conto que eu conto. Olha que criativa essa frase, que interessante. Bom, primeiro você foi para o infantil e agora você já passa para uma outra faixa, né? Na verdade, eu trabalho, né, com a perspectiva de que a literatura, ela precisa ser boa. Sim. Se a literatura ela é boa, embora a literatura infantil ela traga alguns aspectos, como por exemplo a ilustração, né, e também o cuidado com a linguagem que nós devemos ter ao trabalhar com as crianças, sim, mas o enredo ele é bom, e quando o enredo é bom, a literatura ela acaba perpassando as diferentes faixas etárias. Nós trabalhamos com essa perspectiva com o Piauí em Poesia, que é trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio, e muitos adultos compram e gostam, porque é uma oportunidade de aprender mais sobre Piauí em Poesia. E esse trabalho aqui, que é o novo projeto, Me Conta um Conto que eu conto, embora a faixa etária seja para crianças, né, principalmente as que estão matriculadas aí nos anos iniciais do ensino fundamental, mas é um enredo muito interessante, não é? Principalmente porque as fábulas têm, dois desses trabalhos são fábulas, então as fábulas elas é um tipo de gênero textual que elas acabam tendo uma mensagem muito forte, e isso acaba também atraindo outros públicos de outras faixas etárias. Aproveitando que nós estamos aqui com a professora, vamos aprender mais um pouco, e eu queria que você pudesse esclarecer, você falou dessa questão da fábula, sim, a diferença dos textos, né, dos estilos, você pode dar uns 2, 3 exemplos para a gente? Então, né, os textos, né, eles são de diferentes tipos e gêneros, né? Quanto às tipologias textuais, nós temos aí a descrição, a narração, a injunção. Então, há uma finitude de estilos. Isso. Em relação aos gêneros, né, há uma infinitude muito grande, porque alguns gêneros são históricos, como as fábulas, por exemplo, né? Êxodo foi uma pessoa escravizada na Grécia, né? Viveu mais de 2000 a.C., já fazia
já escrevia estas fábulas. E seja, elas permanecem vivas e caminham conosco ao longo da história da humanidade. Com algumas mudanças, com algumas mudanças, né, no estilo, mas elas perpassaram os tempos, né? E continuam surgindo vários outros gêneros textuais. Por exemplo, o e-mail, né? O e-mail, ele é contemporâneo. A mensagem de WhatsApp também, não é? É um gênero contemporâneo. Quando nós vamos trabalhar com as crianças, até mesmo em respeito à questão do currículo e em respeito ao processo de formação, né, ao processo de desenvolvimento infantil, alguns gêneros textuais, eles são mais aceitos pelas crianças. Sim. Os contos, que é o caso aqui da Bela Liz, né, e do Peixe Bar da Luz. Aí já é um conto. E mesmo. É um conto. E aí nós temos, que são os contos de fada, que nós já vem essa questão da narrativa fictícia, né, com personagens e tudo, com todo um enredo que tem um desfecho, né? E temos as fábulas, né, que apresentam também algumas características, né? Entre elas, animais que assumem uma personificação humana, não é? Há sempre um moral... Passando pelos filmes também, isso, né? Há sempre um moral da história. Eu acho isso muito legal, porque também. As crianças, elas gostam tanto das fábulas, que muitas vezes, toda vez que termina uma história, você termina uma contação, elas têm a preocupação de dizer, e qual é o moral da história, né? Então, elas sabem que a literatura infantil nasceu também com esse caráter educativo e formativo, né? É próprio da história da literatura. Ótimo, obrigada. Aproveitei porque o nosso público pergunta muito, gosta de saber, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui com esses profissionais maravilhosos que a produção aqui do Bom Dia consegue, para que a gente possa dar esses esclarecimentos. E esse projeto que eu achei lindo aqui, me conta um conto que eu conto. Por isso então, puxei aí a questão do conto Fábula Crônica. Esse projeto nós fizemos o lançamento no Salip, né, desse ano. Me Conta um Conto é um projeto que eu faço uma escuta das pessoas mais idosas. Sim. Que tem toda uma tradição cultural de apresentar narrativas orais, né, as histórias de Trancoso, não só as histórias de Trancoso, mas as fábulas, né, os contos. E são histórias assim, eu me preocupei muito com esse projeto, né? Primeiro, ouvindo os meus avós, meus bisavós, que são narrativas muito ricas, mas se nós não tivermos o cuidado de ouvir, de fazer esse registro, elas podem se perder. Sim. Porque hoje a nossa cultura, ela passou por mudanças muito profundas nos últimos tempos e atualmente não há muito uma valorização a respeito do repasse desses conhecimentos através da oralidade. Exato. Então eu tenho essa preocupação de fazer a escuta, não é? Mas além de fazer a escuta, fazer uma transposição para a linguagem das crianças. Sim. E fazer também algumas atualizações, porque dependendo da forma assim do tempo, existem às vezes alguns preconceitos, alguns conceitos que não cabem no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Né? Ou seja, professora, tem que fazer uma adaptação do que você ouve, me corrija se eu estou falando errado. Sim. A professora ouve, por exemplo, vai lá, ouve a minha mãe de 90 anos, escuta tudo que ela conta da época que ela era criança, algo que uma história interessante, enfim, ela vai puxando o assunto, depois ela transcreve tudo, mas depois ela tem que fazer uma adaptação. Porque seu filho, sua filha, talvez não vai entender daquela forma, né? E com o seu conhecimento e como escritora, vai fazer essa adaptação e aí transforma em livro, repassa na contação. Como é, professora? Depois da escuta, não é? Há esse momento, né, de fazer uma leitura mais crítica e fazer essa transposição considerando alguns aspectos relacionados à adequação da linguagem para as crianças, né? O que essa literatura, o enredo, né? Por exemplo, vamos aprofundar um pouco mais, né? Fique à vontade. Então, as crianças me questionam muito, porque nós, principalmente nós mulheres, né? Nós fomos educadas ouvindo as histórias dos contos de fada, né? E nos contos de fada tem sempre um príncipe que salva a princesa, não é? E, em minha opinião, na atualidade, não cabe. Para terminar, pode
Pode ou não, mas... pode acontecer ou pode acontecer. Ter um príncipe ou um homem, né, uma pessoa para dividir a vida, pode ser ou não parte do projeto de vida das meninas. Cabe a elas decidirem se essa questão é pertinente ou não, e não necessariamente, obrigatoriamente. Porque naquele período, né, as mulheres eram educadas unicamente para serem mães e esposas, cuidando da casa dos seus maridos. Sim. Nós hoje, enquanto mulheres, nós temos o direito de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Então as crianças me perguntam assim, tia, por que a Bela Liz, no final, por que o peixe não se transforma em um príncipe para ser feliz para sempre? Então, igual a história do sapo. Eu parti da perspectiva que muitas vezes essas histórias, elas criam uma ilusão muito grande nas meninas e acaba gerando uma frustração. Porque às vezes os príncipes, eles só existem nos contos de fada, né? Sim. Mas a criança, quando ela é educada desde sempre a pensar que isso necessariamente vai acontecer, acaba gerando uma expectativa que pode ser ou não frustrada. Tem que mostrar a realidade, né? Então, começar a quebrar um pouco essa criança contemporânea de pensar que um projeto de vida, à luz das ideias feministas da atualidade, não é? Qual é o lugar de um relacionamento pessoal nessa vida contemporânea, é muito importante. Trazer isso para as crianças pensarem desde cedo é muito relevante. Então, tenho essa preocupação também de fazer essa adaptação, considerando a criança que nós temos na sociedade hoje, né? Que é uma criança histórica, um sujeito de direito, né? Para vocês terem uma ideia, vou ler só um trechinho, tá, Lorena? Que ela já tá ali, ó. Só um trechinho para dar água na boca e para vocês quererem ler o livro. Essa é só uma parte. Após a partida de Isabel, a situação econômica de Fernando ficou cada vez mais difícil. Aonde que você ia ver isso num conto de fadas, né? Eu digo da antiguidade. Devido ao enorme esforço que fizeram para recuperar a saúde de sua mulher. Apesar das dificuldades financeiras e dos poucos recursos que dispunham, o pai trabalhava muito para que nada faltasse à pequena Bela Liz. Isso causava muitos ciúmes em Augusta, que não podia ter filhos. Olha só nesse trecho que eu li, nessa página, 3 realidades bem diferentes de um conto de fadas que no final o príncipe e a princesa tentamos também, né, desconstruir essa ideia da madrasta que é sempre ruim. A madrasta, às vezes, ela pode ser uma mulher insegura. Não é? Tem que ver todo o histórico dela. Mas não necessariamente uma pessoa ruim. No final da história, né, Bela Liz reconhecia que ela era apenas insegura e ciumenta, mas era uma pessoa como nós somos também. Temos qualidades, temos algumas dificuldades, né? Então, olhar a sociedade de um outro modo, né? E eu, atualmente, fazendo minhas reflexões, né, concluo que realmente, antes da gente julgar qualquer pessoa por ela agir daquela maneira com você, você tem que ver o que ela está passando naquele momento em que ela foi de uma maneira não muito legal com você ou conviveu com você e não foi muito bom. Todos nós temos uma história, nada é perfeito, cada um de nós tem também os seus momentos e também cada um de nós tem o seu lado positivo, bom para cima e que passa conhecimento. Olha, infelizmente nosso tempo, a Laura está só ali já escrevendo para mim, intervalo, ou então VT, alguma coisa do tipo. Mas foi muito bom conversar com você, professora. Você que tem esse trabalho lindo, vários projetos maravilhosos. E aí, quem quiser adquirir seus livros, não deu tempo da gente falar muito nas feiras, que são muito importantes, mas nós falamos aqui do Salip, da Felipe, que oportunizam você de conhecer pessoalmente os autores, né, os escritores, os poetas e também os seus livros, sua produção. Como a gente pode adquirir seus livros? Bom, então essa produção, o projeto Piauí em Poesia, ele pode ser adquirido, né, nas principais livrarias daqui de Teresina. E o projeto Me Conta um Conto, que eu conto, já tem esses 3 livros publicados, tem outros 2 que vão sair, na verdade, o projeto completo são 10
títulos, né? Então eles estão sendo comercializados diretamente pela editora Vortex, Ótimo. que também é daqui de Teresina, as pessoas encontram o endereço facilmente na internet. E como é que a gente encontra você no Instagram, nas suas redes sociais? Raimundinha Melo. Ah, não é? você escreve Raimundinha, por isso você me disse Raimundinha Melo, né? Muito bem. Então, vão me encontrar facilmente, tanto no Facebook quanto também no Instagram. Muito obrigada por presentear o Bom Dia News com esses 3 livros. Eu, a Lorena e principalmente o Ed, que tem criança em casa, ó, nós vamos brigar por esses 3, vamos fazer um sorteio aqui, viu, certo. Lorena? E depois nós vamos te dar o retorno, então. Muito obrigada e um bom dia para você. Muito obrigada. Bom, é isso. Você viu aí que bom a gente falar de literatura, falar de livros, né? Falar, enfim, do que a gente precisa, porque a gente precisa das letras, a gente precisa do conhecimento em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação.